gente vai, para quem não me conhece, meu nome é Elisandro Pacheco, eu sou fundador, junto com Wesley Corrêa, da Network Education, uma escola focada em treinamentos para ISPs, e desde 2004 a gente tem a Next Hope, que é uma empresa especializada em consultoria para pequenos provedores. Tá? Hoje a gente tem junto o Wagner aí como um dos consultores que estão à frente de nossos projetos. Se quiser te apresentar. Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Wagner Zanoni. Estou aí há mais de 8 anos no ramo de redes. Sou bacharel em Sistemas de Informação pela Faculdade Zezucre de Santa Catarina e atualmente atuo à frente do desenvolvimento de projetos e produtos e como consultor-chefe na Next Hope Solutions. Hoje a gente vai falar um pouco, a gente escolheu um tema aí, sobre segurança de dispositivos, principalmente Router OS. E algumas coisas nos fizeram escolher esse tema, porque houveram algumas situações que me deixaram bastante preocupado. Tá? A gente viu aí no último ano uma série de divulgação, né, de novas falhas. Não é exclusividade, obviamente, do fabricante, mas como a gente tem uma quantidade muito grande, principalmente no iX, desses roteadores, a gente achou por bem trazer esse assunto aqui para a Semana da Infra. Divulgação, né, de exploits que se tornaram públicos aí, alguns bem fáceis de se utilizar, né? Isso aumenta muito o risco que a gente tem quando a gente tem roteadores vulneráveis, né, e suscetíveis a essas falhas. Né. A gente executou um estudo nas últimas publicações, principalmente do último exploit aí que se tornou público, e na data de lançamento dele a gente fez um estudo aí, e a gente viu que está bem complexa a coisa e perigosa no iX por parte da negligência dos administradores de rede e das pessoas que mantêm esses roteadores conectados ao iX. Certo? A gente tem, no último ano, aí, algumas vulnerabilidades do Router OS publicadas. É uma quantidade que não é significativa, comparado com outros vendors, mas algumas foram bem graves, né? Principalmente aquela em que permitia que se conseguisse todo o banco de dados de usuários e senhas dos dispositivos. Né? O Shodan, fazendo uma pesquisa rápida por microtik no Brasil, a gente já vê o tamanho do problema. Né? A gente tem ali, e chama bastante atenção, de 269 mil dispositivos, 143 mil com a porta do PPTP aberto. Né? Já tem, isso aí preocupa bastante, principalmente porque a gente não recomenda a utilização desse tipo de VPN, nem para gerência, né, pelas já conhecidas falhas de segurança e facilidades de se quebrar, né, através de brute force, senhas utilizadas nesse tipo de conexão. Né. Com uma máquina razoável, aí não se leva, em menos de 2 dias, se consegue descriptografar uma senha dessa, que pode ser snifada, e existem até serviços na internet pagos, que tu vai ali, em alguns minutos, consegue pegar essas senhas de volta. Tá? O próprio, a própria Apple, né, nas novas versões do sistema, já nem traz mais o cliente. E isso também se torna preocupante, porque eu acabei vendo, inclusive, alguns consultores desesperados atrás de um cliente de PPTP, porque no macOS tinha sido removido. Ao invés de ir lá e fazer, né, uma VPN mais segura, e, enfim, né, os caras preferem voltar, né, e continuar com uma coisa insegura, fazendo gambiarras no sistema operacional, do que resolver o problema. Isso é bem sério. Tá? Já pesquisando por Router OS, a gente encontra mais de 60 mil dispositivos com SNMP aberto. Tá? E no iX não é diferente. Isso é um outro problema.
Porque depois, quando as regras se endurecem, é normal a gente ver o pessoal reclamando bastante, né, que o níquel, que o registro está sendo rígido demais nas cobranças, mas, geralmente, quem faz esse tipo de reclamação é aquele cara que desabilita o SNMP para passar na quarentena e depois vai lá e habilita de novo, né? Então, uma outra estatística é sobre a quantidade desses dispositivos com versões vulneráveis, tá? Mesmo depois de todo o impacto que teve, de todos os problemas que foram gerados por isso, ainda existe muito equipamento vulnerável e desatualizado, tá? O fabricante recomendou as atualizações, especificou bem quais foram as versões afetadas e ainda tem muito dispositivo. Nesse ponto aqui, a gente ainda pode falar, mas isso aí pega toda a CPEs e tal, é complicado de se ter um controle disso, né? Porque a maioria acaba não fazendo o filtro das portas baixas em direção aos seus assinantes, por mais que a gente possa tomar isso como uma medida de segurança da rede, obviamente, que, né, em função das regras que nos regem, se um usuário solicitar que não seja feito esse bloqueio, essas portas têm que ser liberadas. Na data da publicação desse exploit, no IX São Paulo, haviam 368 router OS com gerência exposta, tá? Com a gerência do dispositivo, lá um inbox 80 e todas as portas expostas, só em São Paulo, tá? Desses, tinham 64 vulneráveis, tá? Desatualizados e vulneráveis. Isso é bastante preocupante, mas o que de fato me preocupou, e na GTR 39, em 2015, eu disse uma frase que muitos se ofenderam, onde eu dizia que quem aprendia BGP em MikroTik, aprendia MikroTik e não BGP. E, na verdade, eu preciso corrigir essa frase hoje, porque 8 não aprenderam nem MikroTik, né? Afinal de contas, eles deixaram um equipamento que faz BGP conectado num IX São Paulo com senha em branco. 8 equipamentos fazendo BGP no IX São Paulo com usuário e senha default. Falando como sistema autônomo ou como responsável por alguns, isso me preocupa bastante, não porque cada um cuida da sua rede da forma que bem desejar. Porém, essa autonomia, a qual o nome já diz, né, de um sistema autônomo, nos traz responsabilidades. E se a gente fizer alguma besteira, a gente não vai afetar só os nossos clientes, só a nossa rede. A gente pode trazer problemas sérios para a internet como um todo. Teve casos recentes aí, por exemplo, de uma criatura que anunciou os prefixos do Sicredi lá no X. E aí não se conseguia nem contato com ele. Então, esse tipo de coisa aqui me deixa realmente preocupado, justamente pelo impacto que isso pode causar, né? Imaginem uma pessoa mal intencionada com acesso ali a 64 roteadores, sendo que, nesse caso, a gente está falando especificamente de roteadores que estão fazendo BGP e trocando tráfego no IX São Paulo. E teve um espertão que mudou para 8292 a porta de gerência lá, que também estava vulnerável, tá? Já no Rio de Janeiro, tinha 59 dispositivos com gerência exposta, 9 vulneráveis e nenhum com senha default. Nessa data, tá? Isso foi julho. E aí a gente vai falar um pouquinho como melhorar essa situação, protegendo a gerência, né, desses dispositivos, utilizando uma técnica de port knocking. Obviamente, a gente não está dizendo aqui que essa é a melhor solução e que resolve todos os problemas e que isso deve ser tomado como verdade absoluta. A alternativa que a gente está dando nesse momento aqui é justamente para todos aqueles que não têm controle nenhum sobre a gerência dos seus dispositivos. Geralmente, a gente usa a nossa gerência numa camada isolada, que só é acessível por uma VPN, enfim. Mas, recentemente também houveram algumas apresentações a respeito desse tema,
Só que a gente resolveu adicionar alguns pontos importantes e o Wagner vai falar um pouquinho mais sobre como a gente está fazendo isso aí. Bom, então, primeiramente, falar um pouco sobre o funcionamento aí do port knocking, né? Ele é uma técnica de firewall que consiste basicamente no cliente tentando se comunicar ali com um destino. Esse cliente ele envia uma sequência de pacotes com portas diferentes ao destino, onde essas portas elas estão filtradas, protegidas no firewall dele. Porém, esse destino em questão ele está escutando essas portas, certo? E se essas portas forem enviadas na sequência correta, ou seja, na sequência que foi determinada nas políticas do port knocking e do firewall do destino em questão, esse cliente ele ganha acesso privilegiado à caixa ou à rede, ali, dependendo de como for configurado naquele destino, né? Bom, passando agora, a gente vai trazer alguns exemplos, né, em cima do RouterOS, de como aplicar essa tecnologia, de como aplicar essa técnica de firewall do port knocking. No primeiro exemplo, nós temos um cliente, né, e ele está tentando se conectar com esse destino. A primeira porta em questão do port knocking é a porta 1000. A porta 1000, quando o cliente tentar se conectar com ela, ele vai ser adicionado na lista em questão dessa porta. Ou seja, o cliente bateu na porta 1000, ele é adicionado ali na lista port 2.1000 com um timeout de 1 minuto. Certo? Se dentro desse 1 minuto ele se comunicar de novo com o roteador em questão, com esse destino, nesse exemplo a gente trouxe ele na porta 3000, né, ele vai ser adicionado a uma segunda address list, a address list security, que por sua vez vai ser utilizada aí nas liberações de input daquele roteador em questão. Bom, a gente tem um exemplo prático agora de como aplicar isso no RouterOS, né, as regras. A gente consegue visualizar aqui as duas primeiras, onde eles são adicionados às address list. E aqui a nossa exceção, né? Quando o cliente conseguiu passar pelo port knocking, fica na lista secure, e daí, a partir disso, ele tem acesso ao input do roteador em questão. No final, aqui a gente coloca uma regra de drop, né? Porque a gente sabe que a política padrão do MikroTik, do RouterOS, é accept. Então, de nada adianta a gente fazer esse controle se no final a gente não dropar o resto. Bom, fazendo uma análise simples, né, dessa solução que foi apresentada agora. Apesar dela, sim, ela proteger as portas de gerência do dispositivo, a gente tem algumas questões que devem ser avaliadas. Primeiramente, o baixo nível de segurança. 3 fatores principais. Apenas 2 portas para bater, sequência crescente de portas e um timeout que a gente setou ali de 1 minuto entre as listas. Um único detalhe é assim, não faria muito sentido a gente trazer algo que a gente está dizendo que não é a melhor forma de se fazer, né? Porém, a gente usou esse primeiro exemplo na apresentação justamente porque esse é o exemplo que está na wiki oficial do RouterOS, tá? Então, se vocês forem lá na wiki oficial, é exatamente esse exemplo que está lá. Então, às vezes, o pessoal acaba utilizando, né, e se baseando muito na documentação que está lá, e ela não é tão segura e tão efetiva quanto parece. Exatamente. Como o Elisandro falou, esse timeout alto aqui, 1 minuto, 2 portas para bater e sequência crescente, fica muito fácil da gente burlar. Em testes de laboratório que a gente efetuou, com um simples port scanner um pouco mais agressivo, a gente conseguiu, em questão de segundos, acessar a lista secure, né, com o nosso IP de origem, e a partir daí ter a gerência do dispositivo totalmente aberta para a gente. A gente rodou simplesmente 2 port scanners em paralelo, e em questão de segundos, ali, dessa maneira que está na wiki do RouterOS lá, liberou a gerência toda do dispositivo para a gente. Tá? Exatamente. Bom, tendo isso em vista, a gente traz agora um segundo exemplo, tá? Que a gente considera um pouco mais seguro, tá? Mais recomendável se a gente for tentar fazer esse tipo de técnica de firewall. A gente utiliza a primeira porta 54389, né?
e com um timeout da address list aí de 10 segundos. Bom, a técnica é bem parecida como no primeiro exemplo, né? O cliente ele vai bater nessa porta e, quando ele conseguir, ele vai ser adicionado na address list correspondente. E, a partir daí, ele tem uma segunda porta para bater. Nesse exemplo aqui, a porta é 1763. Comumente, ele vai bater na 1763, vai ser adicionado à lista em questão da 1763, por 10 segundos novamente, e aí vem uma diferença, né, uma grande diferença do primeiro exemplo já, tem uma terceira porta para ele bater, né? Essa terceira porta, e também ali uma terceira address list, né, que é a security. Então, a partir do momento que ele conseguir essas 3 portas em sequência, observando que a gente mudou o timeout agora para 10 segundos, aí sim ele vai cair na lista security. E estando na lista security, a gente vai ter as políticas de firewall liberando e permitindo ali, através de exceções, que ele gerencie o dispositivo em questão. Bom, aqui a gente tem novamente o exemplo das regras, né? É bastante simples de ser aplicado. É só importante notar que a gente utiliza uma porta alta, uma porta baixa e depois uma porta alta. Pode não fazer muita diferença, mas no caso de um scanner que está vindo geralmente em sequência, ele não vai conseguir bater uma sequência de porta ali de primeira, ao menos, né? Justamente por ter uma porta alta, uma baixa e depois outra alta. Então, teria que ser bem mais agressivo o scanner para que ele conseguisse abrir a porta. Exatamente. Inclusive, é um dos pontos que a gente traz aqui na análise desse segundo exemplo. A gente pontuou essas 3 questões que estavam na wiki oficial, né, que a gente considerou de baixo nível de segurança, que é justamente o uso de 2 portas. A gente adicionou uma terceira. Adicionando a terceira, a gente eleva exponencialmente a árvore de possibilidades que teria de se bater, que seria de pacotes necessários para tu quebrar esse tipo de segurança, né? As portas não sequenciais, como o Elisandro acabou de comentar, e o timeout entre as tentativas, a gente reduziu aí de 60 para 10 segundos, o que muda muito no caso de um port scanner, né, que ele vai fazer esse scan, vai ter a primeira dificuldade das portas não estarem em sequência, e também vai ter uma dificuldade a mais, que vai ser os 10 segundos em questão entre as tentativas, tornando-se muito mais difícil de burlar. Bom, mas ainda assim a gente traz um terceiro exemplo. Daí é mais restritivo que esse segundo, também mais recomendado, obviamente, dependendo do cenário de cada um, né? Não vou me ligar muito nos detalhes, até porque as portas são as mesmas do segundo. Vocês podem perceber aí na tela, né, as 3 mesmas portas. O que muda é a parte final mesmo. Na parte final, ao invés da gente usar a lista security para liberar todo o input para aquela caixa em questão, a gente libera algumas portas específicas e protocolos, que é o que é necessário para fechar uma VPN L2TP com a IPsec, que foi a tecnologia que a gente utilizou nesse exemplo. Poderia ser outra, mas, enfim, foi o que a gente utilizou aqui. Bom, aqui tem os exemplos, né, de configuração. A gente consegue validar nessas últimas linhas aqui a diferença na configuração. Antes a gente liberava todo o input. Agora a gente libera aqui algumas portas UDP, 500, 1701, 4500 e protocolo IPsec ESP, com origem da lista security, que é justamente o necessário para a gente estabelecer essa VPN. E na terceira regra a gente utiliza uma nova lista, né, que é a Management Network, e daí sim, a partir dessa lista, a gente libera todo o input. Essa lista é a lista onde vão estar os IPs que o cliente que conseguir conectar na VPN vai pegar. Basicamente, a gente não deixa nenhum server de VPN aberto, né? Então, nesse caso aí, a gente tem a gerência só se dá através de uma VPN, mas essa VPN também não fica exposta. A gente precisa bater na sequência de portas para aí, então, ter as portas do VPN Server abertas e aí conseguir se conectar à VPN. Exatamente. A grande questão é fazer uma autenticação em 2 etapas. Na primeira etapa, tu tem o port knocking, que é a primeira parte da segurança. Tu vai ter que descobrir ele para aí sim te dar a possibilidade de chegar na segunda etapa. Que a segunda etapa tu precisa daí
e estabelecer a VPN, né? Aqui só temos na tela o exemplo da configuração dos pools, como a gente utilizou, né, do L2TP Server. No MikroTik foi bastante simples da gente aplicar o IPsec, né, e a configuração também do profile PPP que a gente utilizou na VPN. Bom, a análise a gente já acabou falando durante o exemplo, né? Ela se torna da mesma maneira que o segundo exemplo, porém com uma grande diferença que te dá a possibilidade apenas de estabelecer essa VPN, justamente a autenticação em 2 etapas que eu tinha comentado anteriormente. Como alternativa, tá, que é um outro erro que a gente vê, e é bastante comum também nos provedores, é que mesmo aqueles que colocam, né, a sua gerência através de VPN, eles geralmente configuram o servidor de VPN, como a gente viu lá no Scan, no seu próprio equipamento de backbone, lá no cara que faz o BGP, por exemplo. Isso significa que, se por um acaso o teu servidor de VPN for comprometido, principalmente se ele for PPTP, tu comprometeu uma caixa crítica da tua rede. Tá? Então, como alternativa, a gente tem utilizado bastante o OpenSense, tá? Que é um fork do pfSense, e a gente tem contribuído bastante com esse cara, e a gente utiliza ele tanto para autenticação centralizada dos dispositivos da rede, quanto para ser nosso servidor de VPN. Algumas pessoas não gostam de software open source, outras respeitam bastante, e a gente tem contribuindo bastante com esse cara, principalmente a parte de roteamento, que está utilizando o FRR, enfim, tem bastante gente utilizando, e a gente contribui bastante com esse projeto, principalmente na parte de desenvolvimento de roteamento e web desse cara. Na empresa, a gente tem uma regra, né, que uma parte do nosso tempo livre é dedicada a contribuir com projetos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Né? Então, é mais um exemplo. Esse cara aí permite, inclusive, né, e tem protocolos de redundância própria para quem quiser utilizar ele como alternativa de firewall ao RouterOS. Tá? Obviamente, ele tem muito mais funções e faz uma série de coisas que com o RouterOS a gente não consegue fazer, mas porque não é o propósito do RouterOS fazer isso. Tá? Quem tiver interesse em conhecer o projeto, eu recomendo muito. Tá aí o site deles. E, por enquanto, é isso. A gente agradece a oportunidade mais uma vez, apesar de falar de um assunto que a gente considera realmente básico, né? Talvez até básico demais para estar num evento dessa magnitude, mas a gente considerou importante frisar isso pelos números que a gente teve obtidos de dentro mesmo dos IX. Né? Então, espero que tenha sido de ajuda para vocês. Aí, agradeço a oportunidade novamente. Gostaria de agradecer sempre também ao Rubens Kiel, que, como eu digo, sempre é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e sempre me ajuda e sempre me socorre e me orienta aí nesse caminho. Então, por enquanto é isso. Não sei se temos ainda um tempo para alguma pergunta. Temos. Alguém tem uma pergunta? Para o Lisandro, para o Wagner. Que não, né? Então está tranquilo, todo mundo com a gerência. Com certeza. Resguardado. Então tá. Obrigado, Obrigado, pessoal, e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado.